Fala, meu povo, beleza? Eu, Gabriel, E eu, Vinícius, estamos aqui no Links Space para mais um vídeo. do Pub do Tentáculo. É isso aí. Se você não viu o nosso primeiro vídeo que nós gravamos aqui, os nossos vídeos anteriores, nós estamos aqui no Links Space. O Links é um aplicativo feito para se produzir lives, produzir conteúdo nerd do bom. Exatamente, você que é nerd e curte fazer live, fazer alguma coisa, gosta de conversar com o seu público, o Lynx é o aplicativo certo para você, cara. É isso aí, nós estamos lá, então se você quiser acompanhar o Tentáculo Tube no Links, o link para você baixar o aplicativo está na descrição. Aqui. Vamos agora ao assunto do dia. Ao assunto do dia, então galera, nós sabemos que a Marvel e a DC estão em ascensão, né? Tá cheio de filme, HQ, rolando. É dona de tudo, é dona da... Só que hoje nós não vamos falar sobre Marvel ou DC. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para falar de HQs que não são Marvel ou DC, mas são igualmente fodas. Exatamente. Se você gosta de HQ, é só você dar uma olhada nas indicações que a gente vai fazer. É isso aí. Nós temos aqui algumas HQs que nós recomendamos, Sim. que nós recomendaremos para vocês. E se você quiser que nós recomendemos mais, nós podemos fazer um outro vídeo, né? Exatamente, é só você pedir que aí a gente traz um monte de HQ, que a gente é apaixonado, né, irmão? Com certeza. E aqui tem HQ independente, tem HQ de outras editoras que não são Marvel e DC, tem HQ brasileira, tem mangá também, porque mangá é HQ, né? Exatamente. Nada de diferenciar aqui. Exatamente. Então vamos começar. Vamos lá, começando pela Turma da Mônica. Haha! Se você é brasileiro e nunca leu a Turma da Mônica, né, irmão? Pô, como assim, cara? Você é fã de HQ e nunca leu Turma da Mônica? Pô, cara? você... Isso é o básico. Velho. É o básico, você começa a ler na sua vida a Turma da Mônica. Você tem que começar. Pelo menos eu tinha lá no perto do vaso lá de casa, tinha lá no banheiro, tinha lá, pegava lá, tinha dentro do balde lá e ficava lendo. Te distrai pra caramba, é uma ótima leitura. E se você por acaso não for desse mundo, ou pelo menos não for brasileiro, né? Turma da Mônica nada mais é que uma HQ infantil, né? Voltada pro público infantil, que conta as aventuras da Turma da Mônica. Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e diversos outros. Tem Chico Bento também, que a maioria das vezes é uma história separada, mas ele faz parte da... Tem a Turma do Penadinho, que é o pessoal que é morto-vivo, né? É muito criativo, criado pelo Maurício de Souza. Sim. Isso aqui é uma relíquia, todo mundo deve ler. Sim. De verdade. E é publicado até hoje, inclusive hoje em dia tem a Turma da Mônica adolescente, né, que é em formato de mangá. Exatamente, no qual Mônica casou com Cebolinha. Sim, eu não acompanho, mas até onde eu sei, parece que a Mônica casou com Cebolinha, tem até filho e tal, o Cascão passou a tomar banho. Pô, cara, acabou com o Cascão, eu não sabia disso. E tem muita... É legal pra quem é fã de longa data e gostaria de ver como eles ficariam quando crescesse. Sim. E até hoje é publicado tanto o adolescente como o clássico, que é esse aqui. Que é fantástico, tem histórias totalmente atuais, né, cara? Sempre eles estão renovando. Sempre tem personagens, tem desenho animado, tem uma série de outras coisas. Sim. E agora nós vamos falar de... Outro clássico que são histórias em quadrinhos da Disney, né? Nós trouxemos aqui Os Viajantes, mas a ideia aqui é falar sobre histórias em quadrinhos da Disney em geral, né? Sim, exatamente. Tem Pateta, tem... Pateta, Tio Patinhas, Mickey. Pato Donald, Mickey, sem contar de histórias mais centradas, né? Eu já li HQ do Hércules, do Aladdin, de vários. É um mar de personagens que a gente não tem nem noção de quanto se pode trabalhar. Assim como a Turma da Mônica, a maioria das HQs da Disney é voltada para o público infantil. Né? Exatamente. Também é um clássico que, se você tem um filho, uma filha, poxa, dá. Sim. Porque... outra revista para você botar do lado do vaso sanitário, você pegar e ler na sala de espera, a pessoa, você vai ler, vai se divertir. Para todas as idades. Qualquer idade você vai ler, vai gostar, enfim. Sim, é um bom passatempo, a maioria das vezes são histórias isoladas, histórias descontraídas, afinal, para público infantil. Sim. Então, se você quer ler algo descontraído, algo que te dê nostalgia, se você for mais velho, algo que distrai seus filhos, histórias da Disney. É isso aí. Nós vamos entrar para mangás. E esse aí é o favorito de muita gente. Inclusive é um dos meus favoritos, que é Dragon Ball. Exatamente, cara. Olha isso. Cara, eu não tô nem... muito tempo que eu não pego numa revista do Dragon Ball, cara. Essa HQ aqui é minha, que eu colecionava quando era criança. Eu tenho as HQs
todas as HQs, todos os mangás do Dragon Ball e Dragon Ball Z. Dragon Ball Super eu acho que ainda não vende por aqui, então ainda não tenho. Cara, e tá todo desenhado. ele pintava nas coisas. Que na época eu era criança eu achava que era livro de colorir, mas não. Pra quem não conhece, mangá é preto e branco mesmo. Sim, então... Tem essa característica e, cara... Muito bonitinho. Pô, muito bom. Pra quem não conhece Dragon Ball, se você for de outro planeta também, sim. O mangá da Dragon Ball conta a história, a princípio, pelo menos na primeira parte, do Goku. O Goku, ele é, na fase do Dragon Ball, ele é visto apenas como uma criança que vive nas montanhas, ele não conhece nada da civilização, porém um dia ele conhece a Bulma, que era uma moça que estava atrás das esferas do dragão, e ele embarca nessa jornada com ela. As esferas do dragão é o seguinte, são 7 esferas mágicas que, quando reunidas, é possível se invocar um dragão. Chamado Shenlong, Seja, ele vai te realizar um desejo. Um desejo. E esse é só o início, cara, na verdade. Esse é o início de uma história enorme que vai englobar anos, que na verdade Dragon Ball conta a vida inteira do Goku. Exato. Ele cresce, ele tem filho, ele tem neto e o bagulho é louco. Enfim, até hoje é editado, até hoje tem as HQs do Dragon Ball. Sim, assim como a maioria dos mangás ganhou popularidade por causa do anime e atualmente o Dragon Ball está exibindo o Dragon Ball Super, tanto em anime quanto em mangá. Então a história continua, se você não conhece, você pode acompanhar sem medo, porque eu recomendo demais, fortemente. Recomendamos. E olha só, mangá se lê de trás pra frente, tá? Não é igual... O padrão oriental é diferente. Inclusive, dá licença aí, inclusive tem, se você for querer ver uma de ler do padrão ocidental, tem aqui um aviso informando que você está errado. Cuidado, vai começar pelo fim. Vai começar pelo fim, e inclusive explica como é a forma de se ler no mangá, que não é só a página que é diferente, mas os balãozinhos, os quadros também são diferentes. O próximo a gente não vai falar aqui, não tem em física ainda, né, que a gente está lendo a princípio pela internet. Mas é muito bom também, que é o Shingeki no Kyojin, mais conhecido como... Ataque dos Titãs é uma das minhas HQs favoritas, dos meus mangás favoritos. A gente estava conversando sobre isso, eu falei com ele. É um mangá que conta a história do Eren, que vive numa cidade na qual titãs aparecem de vez em quando para comer as pessoas. Na cidade é isolada por um muro. E além do muro vivem titãs. Titãs são criaturas enormes que comem pessoas vivas. Então as pessoas se isolaram nessa cidade ao redor de um muro. De três muralhas. 3 muralhas para se proteger desses titãs. E o Eren é justamente uma criança que quer conhecer o mundo além das muralhas. E acontece uma coisa na história que faz ele querer eliminar os titãs. E a história acompanha ele desde a infância até a fase adulta. Sim, e assim como foi com o Dragon Ball, isso que a gente falou agora é apenas o pontapé, porque a coisa evolui de uma maneira que você não espera. Fantástico. Envolve política, envolve até guerra. É fantástico. Você pensa que o vilão é um, mas quando você vê outro. É outro. Às vezes, quando você para pra pensar, não tem nem vilão. Exatamente, né? É tudo uma questão de ponto de vista. Isso. É tudo uma questão de ponto de vista, como Game of Thrones. É tipo um Game of Thrones, Sim. Só que passado num lugar onde titãs comem pessoas. Sim. Enfim. Plot twists, caraca, os plot O twists tempo dessa história são incríveis. E assim como Dragon Ball, o Ataque aos Titãs ficou popular por causa do anime. Sim. Que é um anime que, ao contrário do convencional, é um anime dividido em temporadas. Então a qualidade do anime é muito boa. A qualidade dos episódios, trilha sonora, é incrível. Eles estão arrebentando a boca do balão, a animação tá fantástica. Foi como ele falou, a trilha sonora é fantástica, é de dar inveja a qualquer... Sim. Eu tava até conversando com ele aqui, que geralmente eu tendo a achar que o traço do mangá é melhor do que a animação dos animes. Porém, Shingeki no Kyojin é um dos raros casos em que eu acho o contrário. O traço a animação do anime é muito Te chama melhor, mais atenção do que o muito melhor, chama muito mais atenção do que o traço do mangá. E, cara, isso é sensacional. Não tô falando que o traço do mangá é ruim, porém a animação o anime supera. Mas é uma ótima recomendação, recomendamos para todos vocês. Tem filme também, né? Sim, o filme, infelizmente, não é um filme tão bom, pelo menos na minha concepção. Eu dei uma olhada nele, enfim. O Dragon Ball também tem filme, mas ele não vale a pena ser citado. Também, exatamente. É verdade. Vamos pular agora para um que tem um filme bom pra cacete. Uma trilogia de filmes bom pra caramba. Exatamente. E
E vou te falar, eu posso afirmar sem medo que é um dos, se não o melhor anime que eu vi na minha vida, que é Samurai X. Também conhecido como Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin! Que significa o andarilho Kenshin em japonês. Essa história aqui, cara, se você gosta da temática de samurai, essa história é ótima pra você. A história é o seguinte, Samurai X conta a história do Kenshin Himura, que ele era um retalhador na época do Shogunato Tokugawa, na época do final do Shogunato Tokugawa, que estava acontecendo uma guerra para acabar com o Shogunato. E nessa época da guerra ele era um retalhador, matava todo mundo e ele era super habilidoso, ele era fodão, então ele se tornou uma lenda. Passaram a chamar ele de Battlesai, o retalhador. Porém, com o fim da guerra, ele do nada sumiu. Depois do fim da guerra, o Kenshin agora, que é onde o início da história realmente acontece, Kenshin aparece em Tóquio, como um andarilho, ele agora dedica sua vida a proteger as pessoas, ele não quer mais matar ninguém. E para que isso seja feito com sucesso, ele passa a usar uma espada com lâmina invertida, também chamada de Sakabatou, que é o nome em japonês. Essa espada é uma espada sem fio, permitindo ele usar as suas técnicas à vontade, sem precisar se preocupar em matar as pessoas. E aí ele conhece várias pessoas, com isso vem inimigos, as pessoas vão descobrindo a identidade dele conforme os episódios vão avançando, os capítulos no caso do mangá. E o resto é história. Como todos os mangás que a gente falou aqui, isso é só o pontapé inicial para muita coisa que vai acontecer aqui. E, cara, super indicado. A história é muito boa e ela já tá finalizada. Essa HQ essa edição que eu tô aqui na mão é a última edição daqui do Brasil, a edição 28. Então, se você gosta de colecionar mangá, você já pode comprar de boa, que estão vendendo tranquilamente. Se tiver dinheiro, pode comprar tudo logo de uma vez. E, cara, é muito boa. Tem adaptação em anime também, que é muito foda, com uma trilha sonora fantástica, que inclusive já fizemos vídeo sobre ela aqui. Vamos recomendar aqui no card e na descrição. E também temos a história dele no canal, se você quiser conhecer com mais detalhes. Acompanhe Samurai X se você é fã de anime e de samurais. E vamos pro próximo agora. Olha, essa HQ é do Frank Miller. E se você gosta de HQ, você gosta de história de guerra, quer no pedaço da história, leia isso. É fantástico. Baseadas em fatos reais também. Ela foi publicada pela Dark Horse. É uma HQ linda, com um monólogo, com um texto foda, um subtexto muito legal. Sim. Ela conta a história dos 300 de Esparta. É o período em que a Pérsia estava tentando dominar toda a Grécia. E o rei Leônidas reúne os seus 300 espartanos para lutar contra todo o exército de milhões de soldados liderados por Xerxes. E é uma ideia uma HQ bem pesada, com temas bem sombrios. Sim, é muito bonito, o traço do Frank Miller combina muito com a história também, porque tem um pouco parece um pouco um afresco romano em alguns pedaços, tipo esse aqui, não sei se vai dar para mostrar, mas, enfim, é bem bonito, é muito legal. Sim, filmes, esse aí também tem um filme muito bom, dirigido pelo Zack Snyder. Que é o pai, né? Cara, se você ler HQ e ver o filme, cara, é um dos filmes baseados em HQs mais fiéis que a gente já viu. Sim. Se você gosta de HQs que falam de períodos históricos, que falam de outras coisas, essa daqui é a HQ pra você, cara. É fantástica, ela tem textos incríveis. Frank Miller no auge, sabe? Uma arte incrível também. Uma arte incrível, porque o traço do Frank Miller combina muito com a história, por incrível que pareça. Sim. Combina muito. E recomendamos pra caramba pra você, tá bom? Agora vamos falar dessa história aqui, que é uma história diferente. E é uma história que surpreende muito, que é Projeto Superpowers. O que é Projeto Superpowers? É uma história publicada pela Dynamite Entertainment, a logo tá aqui, Dynamite Entertainment. O que se trata essa história? É uma história de super-heróis, onde os protagonistas são super-heróis antigos, tão antigos que eles são agora domínio público. Eles são domínio público. Domínio público por exemplo, quando um objeto, quando algo que tem um direito autoral, no caso aqui os personagens, eles não têm os direitos autorais renovados, eles se tornam domínio público. O que significa que qualquer um de nós, eu, você, se a gente tiver vontade, a gente pode usar à vontade, não vamos ser processados, não vamos ter que pagar ninguém. Exatamente. Eles estão liberados para todo mundo usar. Exatamente, dá para você desenhar também, criar sua própria história com esses personagens antigos, né?
Que são personagens muito bons. Isso acontece muito, por exemplo, com um personagem cujo autor faleceu há, se não me engano, 70 anos, 50 anos. E no caso deles, porque o criador não quis mais e não se preocupou em renovar os direitos autorais. Esse personagem aqui é o Daredevil, esse daqui da capa aqui. Esse aqui da frente aqui, o Daredevil, que ele é o Daredevil original, né? Exatamente. O Daredevil, pra quem não saca dos nomes dos personagens em inglês, é o Demolidor, da Marvel. Exatamente, aquele ceguinho que tem a série na Netflix. Só que antes dele, esse personagem aqui, que não era da Marvel, ele recebeu o nome de Daredevil. Porém, como os direitos do nome foi pra Marvel, ele teve até que mudar o nome aqui nessa HQ, porque o personagem ele é domínio público, mas o nome não é. Ih, caraca. Pois é, tem isso também. E do que se trata essa história? A história, ela se passa a princípio na Segunda Guerra Mundial, que é a época onde todos esses personagens existiam, né? Foram criados e atuavam. E o protagonista é esse cara aqui, que é o combatente Yankee. Cara, essa arte é fantástica. Sabe quem foi que criou reuniu essa galera aqui e fez essa história? É um merdinha aí, um cara chamado Alex Ross, que se você não conhece, ele simplesmente fez uma HQ chamada Reino do Amanhã, da DC. Ele é um cara muito metido, ele pega as pessoas, fantasia as pessoas, tira uma foto, faz um filtro de Instagram lá, Photoshop, e fica falando que desenhou. Ele acha que engana a gente. Ele não me engana, não. Ele não me engana. Bom, e aí, ó, outra arte aqui. Essa é a arte desse cara aí, desse maluco que não desenha nada. Enfim, a história é protagonizada pelo combatente Yankee. Ele, a princípio, passa na Segunda Guerra Mundial e a história conta sobre... Eles encontram o que seria a Caixa de Pandora, que nessa história é uma urna. E ele, por uma circunstância que é contada na história, ele passa a acreditar que se ele colocasse todos os super-heróis dentro dessa urna, a paz iria voltar, como se os super-heróis fossem um mau presságio. Sim. Aí ele acaba colocando todos os super-heróis, com exceção dele, porque por algum motivo ele não tinha como entrar mais. Ele colocou todos os super-heróis nessa HQ, nessa urna, e anos mais tarde, já na época atual, ele viu que ele fez merda e tá numa jornada para libertar a galera. Aí nisso acontecem várias coisas, várias confusões, personagens, super-heróis que ainda estavam fora da urna se tornaram vilões, entre outras coisas. Rola várias batalhas, rola conspiração também, do negócio de governo, e aí vai adiante. Personagens que voltaram da urna receberam poderes novos, várias coisas aí, e é muito bom, cara. E por ser personagem de domínio público, o Alex Ross e todos os envolvidos aí, vocês estão vendo o nome aqui na imagem aqui no fundo. De Kruger, tem vários nomes aqui envolvidos, e eles tiveram liberdade criativa total com os personagens, lógico que respeitaram a mitologia do personagem. A mitologia, as características iniciais, mas acrescentaram uma coisa aqui e ali, alguns personagens ganharam um upgrade de design, mas muito bom. Eu recomendo fortemente, a história é bem legal. Tem até continuação também já. Personagens ganharam os spin-offs e tal. Virou uma verdadeira série e, digna de bater de frente com Marvel DC, na minha opinião, né? Sim, claro. Eu não li, mas eu conheço a história porque a gente sempre conversa sobre o assunto. E é muito bom. E se vocês quiserem que a gente traga histórias de personagens desses personagens aqui, ou até um saga completa do Projeto Super Power, a gente traz sem problema nenhum. Pede pra gente que a gente traz pra você. Agora vamos para o Conan o Bárbaro! Conan o Bárbaro é simplesmente uma das melhores HQs de fantasia do mundo. Sem brincadeira. Com certeza. Ele foi desenhado por Esteban Maroto, ele foi desenhado por vários caras. E ele não é originado dos quadrinhos, ele é originado dos livros. Ele é um personagem, pra quem não sabe, o Conan o Bárbaro, é um bárbaro. Que ele vive... Como é que é o nome da cidade, cara? Da terra dele? Eu não sei a terra. É uma época que é até fictícia. Exatamente. É como se fosse uma época antiga lá... Cara, é um período fictício, antigaço. Cara, tipo o princípio do mundo, como se fosse o princípio do mundo. Tipo antes de Cristo, essas coisas assim, se não me engano. E ele é um bárbaro que escapou, ele já teve a vida como escravo, guerreiro, como se fosse um gladiador. Ele escapou e passou a viver como mercenário, passando a viver várias aventuras nesse mundo aí, nesse universo que contorna a franquia dele. É o tipo de HQ que parece fotografia em preto e branco. Se vocês puderem dar uma olhada, olha só que coisa linda aí. Isso é lindo demais. Isso daqui é fantástico. E Conan é outra HQ que existe até hoje. Essa HQ particularmente, ela é relativamente antiga. Bem antiga. Mas
tem HQs de Conan até hoje, sem falar dos filmes também, séries de TV. Tem 2 filmes, tem 3 filmes, né? Tem 2 com o Arnold Schwarzenegger. 2 com o Arnold Schwarzenegger, um com o Jason Momoa, e o Arnold Schwarzenegger está prometendo voltar ainda com o 3º filme do Conan. Também, se você gosta de história de bárbaros, se você gosta de fantasia, de bruxas... medieval, né? Vamos dizer assim, medieval. Não é meio medieval, mas... E você gosta também, se você gostar também de bom traço, isso daqui, e de putaria. Que isso? Sexo, tem muito sexo. Mais 18. Mais 18. Não entregue ao seu filho. Conteúdo adulto. Não entregue ao seu filho, tem muito sexo e muita moça pelada, muito... Enfim, é uma história para adulto mesmo, mas nós super recomendamos porque é lindo. É lindo, é lindo. Muito bom. E se você for fã do Schwarzenegger, do filme do Schwarzenegger, é uma forma de você se aprofundar mais nessa franquia, nesse assunto. E o próximo, esse aqui é conteúdo adulto, mas esse aqui surgiu como uma série de TV para o público infantil, que é Power Rangers. Mighty Morphin Power Rangers, a HQ da Boom Studios, a HQ atual, né? Que já tiveram muita HQ dos Power Rangers desde a época em que essa temporada já estava no ar, no início dos anos 90, né? Cara, se você não sabe, Power Rangers é um universo enorme. 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 Sim. Nós contamos a história dos Power Rangers no canal já, o link tá aí pra você conferir se você quiser. E estamos planejando algo bem maneiro em relação à história dos Power Rangers no canal também. E essa história aqui dessa HQ, ela não é canônica pra série, né? Pra quem não conhece, Power Rangers é um grupo de super-heróis com roupas coloridas que foram escolhidos para defender a Terra, basicamente é isso, né? Sem muita profundidade. E essa HQ, ela se passa depois, ela começa, na verdade, depois do arco do Ranger Verde, que é onde o Tommy aparece, ele recebe o controle mental da Rita, e depois de um arco aí bem legal, ele é libertado do controle mental e se torna membro da equipe dos heróis Power Rangers. Essa HQ começa exatamente nos primeiros dias do Tommy como membro dos Power Rangers. E aí parece até que ele ainda não se recuperou totalmente, ele ainda tem influência da Rita. Com uma arte bem bonita também, Com uma arte bem bonita. Inclusive, essa HQ, esse compilado aqui, que é o primeiro compilado das histórias dos Power Rangers que vem aqui pro Brasil, ele recebeu o título de Ranger Verde Ano 1, porque é justamente isso, são as primeiras aventuras do Ranger Verde na equipe dos Power Rangers. E aí mostra que alguns Rangers ainda não confiavam totalmente nele, ele teve que se provar, ele teve que se acostumar a trabalhar em equipe ainda. E é muito legal, cara. Inclusive, se você gostou do filme, que apresentou uma história com uma vibe um pouco mais séria, essa HQ tem exatamente a mesma proposta, porém com uma história que é baseada na cânone da série de TV. Então, se você por acaso não gostou do que foi apresentado da história, mas gostou do clima, é fã de Power Rangers, essa HQ é muito boa pra você. E, como eu falei, apesar dela acompanhar a história da série, ela não é considerada canônica pra série de TV. Então você pode acompanhar de boa, né? Você não vai se perder, você consegue... É como se você estivesse vendo uma outra versão da mesma história. Multiverso. Como se fosse um multiverso. Mais sério e, apesar da história original se passar nos anos 90, alguns elementos que você vê nessa história parece que se passam na atualidade. Porque Power Rangers tem muito da atualidade, mesmo naquela época, muita coisa que... Mas o que eu quero dizer mais é a questão de, por exemplo, naquela época não tinha celular. Sim, na HQ ele já conversa o WhatsApp tudo, já. Maneiro. E é bem interessante mesmo. E eu recomendo, se você gosta de Power Rangers, de Tokusatsu, é uma HQ que você... E de quadrinhos, HQ Power Rangers. Agora nós vamos falar de um outro HQ que a gente não trouxe, que é Spawn. O Soldado do Inferno! O Arauto do Inferno. O Spawn, que a gente também já contou a história dele no canal. O Soldado do Inferno, pra quem não sabe, é o filme, tá? O título do filme? É, o título do filme. Eu não lembrava do título do filme. Inclusive é outra HQ que tem filme, né? Se você não sabia. Exatamente, é um filmaço da porra. Sim. O Spawn, ele é um personagem da Image Comics, quiçá o maior personagem dessa editora, que pode ser... pelo Todd McFarlane. Todd McFarlane, grande Todd McFarlane. O Homem-Aranha das teias esquisitas é dele. O nome verdadeiro do Spawn é Alan Simmons.
ele é um ex-mercenário, se não me engano, né? Sim, ele é um ex-mercenário e que sofre um atentado. Ele é traído, traído, né? E dessa traição ele acaba sendo assassinado. Só que ele é traído, ele morre e vai parar no inferno. Sim, porque ele não é gente boa, não. Ele era ruim pra cacete. Ele matou muita gente, ele foi pro inferno, porém ele queria retornar aos vivos para encontrar a esposa e tal, porque ele morreu sem se despedir dos seus entes queridos. Exatamente. E aí ele faz um acordo, ele faz um trato com o rubro. Com o Malebolgia, né? Malebolgia. Com o Capeta, para os mais íntimos. E como a gente sabe, o próprio Motoqueiro Fantasma já me falou, já nos mostrou que fazer trato com o Capeta não é legal. Aí o que ele faz? Ele volta para a Terra como o Spawn, o Arauto do Inferno, e sem nenhuma memória de que ele realmente era. Isso só viria a acontecer muito tempo depois. Como nos mangás, isso é só o pontapé inicial, porque a história é pesada pra caramba. Spawn é outra HQ que não recomendamos para menores. Mas é muito boa, ela é sombria. Apesar que eu li quando era criança, sabia, cara? Faz parte. Meu pai comprava. Faz parte. Eu lia. Ué, fazer o quê? Mas eu acho que o Spawn nem é tão pesado assim, é mais a temática mesmo, né? Não, mas tem algumas cenas de morte de estuprador, tem umas coisas, tipo, bem pesadas. Fazer o quê? Aí ao contrário das séries da Marvel e da DC, eu acho que até é possível você acompanhar Spawn de boa, Sim, assim, as edições, assim, os capítulos por capítulos. E tá pra sair um filme do próprio Todd McFarlane, que ele vai dirigir. Sim, e será mais 18. Exatamente, será mais 18 com certeza. E ele já falou que vai ter toda aquele ar das HQs. Sim. É uma HQ bem pesada, mas muito legal. Tem o filme, como a gente comentou agora há pouco. Sim. Tem desenho também. Tem uma série de TV bem legal também, que passou pela HBO. A série animada, tá? Não é série live action, não. Teve filme animado também. Teve filme animado. É bem legal, um universo muito grande. Sim. E, assim como a DC e Marvel, a Image Comics tem seu próprio universo. E o Spawn pode ser um pontapé inicial para você conhecer esse universo bem rico da Image Comics. Mesmo. Também existia um HQ em que o Spawn conhece o Batman. Eles se enfrentam. Exatamente. E o Spawn tem uma cicatriz aqui, enrolada por um cadastro. Que foi provocada por um ataque do Batarangue do Batman. Sim. É uma HQ que vale a pena ser conferida, principalmente porque ela foi escrita pelo Frank Miller. E desenhada pelo Todd McFarlane. Ou seja, uniu foda ao fodão. Então, ó, já é uma recomendação boa aí que a gente até vai ver também. Pra ver também. Ainda no meio dos super-heróis, só que indo pra uma outra HQ bem diferente da convencional. Essa é totalmente diferente. Essa aqui, eu não me surpreenderia se você não conhecesse, afinal eu também não conhecia até algum tempo atrás, que é Protocolo à Ordem. Essa HQ aqui é uma HQ que reúne personagens super-heróis brasileiros. E super-heróis brasileiros criados por brasileiros. Isso, não estamos falando de Fogo da DC Comics ou Mancha Solar da Marvel, que são personagens brasileiros criados por gringos. Aqui são super-heróis, olha só a quantidade de super-herói, tudo brasileiro, que é tudo criado por brasileiros, cada um por um autor diferente. E essa HQ é uma HQ independente, você não vai encontrar ela em qualquer banca, aliás, em nenhuma banca, né? Não encontrar ela numa banca, a gente... A gente teve que a gente compra por um link específico que eu vou colocar aqui se você tiver interesse. E qual é a proposta dessa história aqui? Tá acontecendo uma invasão alienígena. É tipo os Vingadores. Quer reunir super-herói, faz uma invasão alienígena. Aí tá acontecendo uma invasão alienígena e para impedir isso é ativado o chamado Protocolo à Ordem, que nada mais é do que reunir um grupo de super-heróis do Brasil, né? Para defender a Terra. Aí tem super-herói pra caramba que, pra citar os mais conhecidos, tem o Lagarto Negro, Velta, e tem um recente aqui também que é o Capitão Red, inclusive o idealizador do projeto é o nosso amigo, Edenildo Lopes, que ele é o criador do Capitão Red e também é o idealizador dessa reunião aqui. Que é bem maneiro. Tem Jaguara, Joventania, Crânio, tem até um trecho meio guerra civil aqui, de super-heróis se enfrentando. E é muito bom. Se você tem a mente aberta, tem muita gente que acha que super-herói brasileiro não presta. Não tem preconceito com isso. Ou acha que super-herói brasileiro não existe. Olha só essa HQ pra discordar de você. Tem tanto super-herói brasileiro que teve até que isso aqui, ó, essa galera aqui não são todos não. Tem gente que ficou de fora. Inclusive personagens clássicos como Capitão 7, Capitão 7, Raio Negro.
que não é o da Marvel nem o da DC. Tem Sim. outro, tem um raio, a gente tem até o nosso próprio Raio Negro. Sim. Que, pô, Sim, cara, é uma HQ muito bonita, muito legal. Pra quem não tem preconceito com a HQ brasileira, leia que vale a pena, Sim. né, irmão? inclusive tem a sequência sendo produzida, a Alpha Primeira Ordem, que nós já fizemos vídeo no canal. O link vai estar sendo recomendado para vocês Sim. também. E aproveite porque é uma HQ bem legal. Uma história bem legal. Bem legal, diferente. Fechadinha, você não precisa ter lido várias outras histórias para você entender ela. Inclusive, pelo fato de ter vários personagens brasileiros que ninguém, a maioria, não conhece, a própria HQ tem a preocupação de te fazer uma apresentação rápida. Cada vez em que um quadro em que o personagem aparece pela primeira vez, por exemplo aqui, ó, o Resistente, tem um texto com algumas imagens que mostram... Com os bordões dele, né? Mostra as origens, né? Uma explicação de quem esse personagem é. Assim você já vai acabar essa HQ conhecendo esses personagens aqui. E eles têm, tipo, os próprios criadores têm outras histórias. Sim, aí vai te abrir atualmente um leque de possibilidades para HQs brasileiras que você pode correr atrás e tentar colecionar se você quiser. Exatamente. Nosso próximo é o Sombra. Sombra, esse personagem aí que é um clássico. Nossa, cara, ele é um clássico do rádio que veio para os quadrinhos e é uma das coisas mais fantásticas que já criaram. Se você quer uma referência para saber o quão foda esse personagem é, ele foi uma das bases para a criação do Batman. Exatamente, ele é uma das bases para a criação do Batman. Ele saiu de um programa de rádio para um programa para virar uma HQ, cara. Sim. Como muitos personagens daquela época eram assim, né? Sim, mas só que ele tem todo um background foda, que é o Lamont Cranston, que é um bilionário, tipo Batman, igualzinho, que ele vai fazer uma viagem faz uma viagem pro Himalaia, não lembro agora ao certo. Não lembro ele também. faz uma viagem e aí ele ganha o poder do Sombra e, enfim, cara, são histórias pesadas também, muito boas, muito legais. E ele mata mesmo. Sim. Pra ele, a justiça é feita quando ele mata o inimigo, né? O vilão, o bandido da história. E você tem, qual é a HQ que você tem? Fogo da Criação. Fogo da Criação. Que é uma história que tenta resgatar aquele Sombra dos tempos antigos. Sim. Que também é produzida pela Dynamite. Aliás, a Dynamite pega esses personagens... Os personagens clássicos, aqueles que você conhece, que a gente vai citar daqui a pouco, vamos deixar isso para depois, se você quiser histórias atuais desses personagens, por exemplo, além do Sombra, a gente pode citar também o Flash Gordon, por exemplo. O Besouro Verde. Besouro Verde, esses personagens assim. Dynamite Entertainment está distribuindo várias histórias novas desses personagens que são bem legais. E com uma qualidade muito boa. Muito boa, as histórias são muito boas. Eles estão tentando resgatar justamente esses personagens, as personas de verdade, porque conforme o tempo vai passando, né, a gente sabe, a gente lê HQ, vai tendo um monte de alteração. A Dynamite não. A Dynamite faz a história do cara fechadinha e é muito boa. Sem contar que, por exemplo, o Sombra, se não me engano, eu posso estar enganado, o Sombra ele é um dos poucos personagens que antigamente que não ganharam encarnações novas, né? Exatamente. O Besouro Verde ganhou, o Morcego Negro, que é outro personagem classicão, ganhou, o Zorro ganhou. Cavaleiro Solitário ganhou. Cavaleiro Solitário ganhou, não lembro. Acho que ganhou. Eu acho que ele ganhou também. Pô, o Zorro ganhou até uma versão feminina, cara. O Sombra, até onde eu sei, eu posso estar enganado, até hoje é o Lamont Cranston. Cara, e ele tem um filme com o Alec Baldwin, que é um filmaço. Recomendo muito pra você ver, porque é um filme muito bom. Esperemos que tenha mais filmes sobre ele. Sim, né? pô, tomara. Tá faltando um filme atual sobre esses personagens clássicos, né? Sim. Tá faltando. E o Sombra se passa nos anos 50, geralmente anos 50, anos 40. Anos 40, anos 50. Depende da época. Depende da época. Eu acho que a maioria das histórias dele se passa nos anos 30, que foi quando ele foi criado. Sim. Não, mas ele também tem um pedaço da história, inclusive no Fogo da Criação, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Depende e também da tem todo aquele lance de conspiração. Ele está sempre envolvido com máfia, matando mafioso. Ele encontrou o Batman também. Cara, ele é foda. Ele encontrou o Batman, ele já encontrou muito personagem maneiro. O Batman deve baixar a cabeça pra ele. Inclusive o Batman, o Batman, na história em que eles se encontram, ele falou pra ele algo que ele nunca admitiu pra ninguém, de que o Sombra foi uma das inspirações pra ele ser o Batman. A inspiração feita na vida real eles transmitiram pra história em quadrinho, foi bem legal. Só personagem foda. Então, já que a gente falou de Sombra, falamos de personagens clássicos, citamos Zorro, Besouro Verde aqui, nada mais justo do que encerrar o vídeo com essa recomendação aqui dessa HQ muito foda chamada Máscaras. Essa HQ
é justamente o que a gente comentou agora, que é uma reunião, um crossover com todos esses personagens clássicos que nós falamos agora. São os Vingadores dos personagens clássicos. Basicamente isso. Aí que tem o Sombra, tem o Besouro Verde, o Kato aqui no cantinho, cadê? O Zorro tá na história. O Kato, se você não sabe, foi protagonizado pelo Bruce Lee, cara. Foi interpretado pelo Bruce Lee. Naquela série dos anos 60, aquela que fez crossover com a série do Batman. Cara, Bruce Lee, cara. Bruce Lee interpretou o Kato. É só isso, só isso. Só isso. Início de carreira, não fácil pra ninguém. Aqui tem o Aranha também, tem o Morcego Negro. Pra quem não conhece o Morcego Negro, ele é um dos personagens, ele tem um background bem parecido com o do Batman. Muita gente acha que ele é plágio, mas na verdade ele veio antes. Ele veio antes do Batman, ele é um advogado que perdeu a visão, mas durante a noite ele consegue enxergar tudo perfeitamente. Vamos dizer que ele é uma mistura de Demolidor com o Batman. Exatamente. É a mesma coisa, ele desenvolveu sentidos, enfim. Essa aqui é outra HQ feita pelo esse merda chamado Alex Ross. É outra HQ feita por esse cara, que ele não apenas desenhou a capa, como desenhou a toda a primeira edição, resultando nessa coisinha feia pra caraca aqui, que... Esse cara, ele se acha, cara. Esse cara, aqui ó... Ele tira a fotografia das pessoas e fala aqui, e coloca lá os Photoshop. Cadê uma foto que eu acho mais... Essa aqui é legal, ó. Cara, ele é o rei dos reis. E qual é a história? Qual é a história daqui? A história basicamente que tá acontecendo uma conspiração, né? Eu acho que Máscaras é o único crossover que a gente vê que não rola a invasão alienígena. É verdade. Né? A gente tá falando de época do Sombra. Essa história aqui se passa nos anos 30, que tem todo aquele esquema de depressão. Sim, né? Depressão. Tinha acabado de haver aquele a crise de 29. A queda da Bolsa. A queda da Bolsa de Valores não tá rolando. Eles nem pensam em Segunda Guerra Mundial ainda. Sim. E aí o que acontece? Teve um vilão misterioso, começa a controlar o governo a ponto de colocar basicamente transformar bandidos em policiais mega fucking poderosos e começar a acabar com a paz em Nova York. E aí isso, obviamente, fez com que essa galera aqui se reunisse para enfrentar essa ameaça. Basicamente é isso, sem spoiler muito. É basicamente isso. E você pode ver, a gente tem essa menina aqui também, tem o Lama Verde aqui também, tem... Cadê? Tem o Terror Negro também, inclusive personagens que aparecem naquele projeto Super Powers que nós citamos também aparecem aqui. É uma HQ fantástica, desenhada fantasticamente também. Se você gosta do Sombra, se você quer conhecer mais sobre a origem dos nossos super-heróis favoritos, leia. Dos super-heróis clássicos, né? Inclusive que nós já falamos da Era Pulp dos quadrinhos. Exatamente. Também. Temos um vídeo sobre a Era Pulp. Temos um vídeo sobre a Era Pulp, que é basicamente essa era aqui. Então, se você gosta de personagens clássicos, gosta de super-heróis clássicos e da época anterior à criação do Superman. É verdade. O Superman não foi o primeiro super-herói criado. Não foi. A gente achava que sim, mas não é. Máscaras é HQ pra você. Tem continuação também. E me faz querer ver um filme sobre esses caras, cara. Poderiam fazer um filme de Máscaras. Vamos fazer um filme do Sombra não, do Zorro, né? Estão produzindo um reboot do Zorro. Um reboot do Zorro. Vai se passar nos tempos atuais, segundo falaram, não sei se é verdade. Enfim, tomara que um dia juntem todos eles e façam esse crossover, tragam Sombra, Pô, cara... Eu senti falta do Cavaleiro Solitário nessa história. É verdade. Ele podia aparecer. Verdade. Mas só que ele é um pouco anterior, né? 1800. Ele é de 1800. Inclusive tem um crossover bem legal dele com o Besouro Verde que aborda de um jeito bem legal essa diferença de época entre eles. Bem maneiro. E é isso. E é isso, galera. Esse foi nossa última argumentação do vídeo. Mas se você quiser que tenha mais, comenta aí, peça pra gente que nós traremos pra você sem problema nenhum numa parte 2 disso aí. E aí, abriu a sua mente sobre HQs fodas que não são da Marvel nem da DC? E aí, já tá disposto a ir lá na banca, correr pra comprar pra ler? Então, o que você tá esperando? Corre lá, compra que vale muito a pena. Aí vai abrir um pouco a mente também, não vamos ficar só... Ou se você não tiver dinheiro pra comprar, procura na internet que você vai fazer um ótimo negócio do mesmo jeito. Na internet é muito bom, aí se você gostar e se achar vendendo, você pode comprar. Eu mesmo fiz isso com algumas dessas HQs aqui.
Então, galera, estamos encerrando por aqui. Não se esqueça de clicar no gostei para ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. Se inscreve lá e toca o sininho, tá, gente? O sininho ali do lado, rapidinho. Só você dar uma clicadinha para você saber das nossas atualizações. Isso aí, tocar no sininho é importante para você não perder nenhuma notificação do canal, porque nem sempre o YouTube notifica o que vem de novo aqui nos canais do YouTube. Exatamente. Beleza? Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e também nos seguir no Links. Sim, nós temos um canalzinho lá no Links. Isso aí, o link para você baixar o aplicativo está na descrição do vídeo, como nós falamos lá no início. Exatamente. Se você tem algum amigo, alguma amiga que gosta de HQ e que queira ler, recomendo esse vídeo. Exatamente. E é isso aí, galera. Até a próxima e fomos! Até a próxima.